Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade, ao projeto nosso de trazer um pouco mais de teoria para essas questões práticas. Esse é o nosso segundo vídeo e como no primeiro nós já analisamos as fontes de tensão que representam para nós o secundário do transformador dentro de uma instalação de baixa tensão trifásica, Vamos dar uma olhada agora nas cargas. Só para deixar claro, de onde que nós podemos tirar isso dentro desse software que é o LT Spice, nós podemos conseguir todos os componentes através dessa tela, tá? No ícone componente. Basta clicar aí que você consegue todos os componentes. Os capacitores, resistores e indutores dá para você tirar daqui mesmo, Só clicar e trazer. Assim como o ground, que é o terra, que vai ser a tensão de referência que nós temos aqui nas fontes de tensão. Ok. A conexão entre essa fonte, esse conjunto de fontes e esse conjunto de cargas em estrela foi feita usando o wiring, tá bom? Então você pode clicar e arrastar que você consegue fazer a conexão entre os elementos. Analisando aqui então o nosso perfil dessas cargas, nós temos aqui na fase A uma resistência e uma capacitância, na fase B uma indutância e uma resistência, e na fase C apenas uma resistência. Então, nós observamos que os valores são completamente distintos, E, por consequência, nós temos aí impedâncias diferentes nas fases e, naturalmente, uma conexão em estrela desequilibrada. O que nós podemos perceber aqui, que também foi inserido, é a conexão entre o nêutro da estrela e o nêutro da fonte, A conexão entre esses dois nêutros se deu através de um condutor e esse condutor possui uma certa resistência. Essa resistência Rn que nós estamos vendo aqui, ela é unicamente para a medição, mas na prática pode ser representada ou pode representar na prática a resistência do próprio condutor, embora neste caso tenha ficado muito pequena, porque eu coloquei apenas para a gente poder ter uma referência de medição, que é de 1 pico-ohm, tá bom? Como que você pode inserir os valores nesses elementos, tá? Basta clicar com o botão direito neles e você vai ver aqui que você pode inserir os valores. Caso você queira trazer isso mais ainda para a realidade, você pode colocar a tolerância e a potência máxima que ele pode receber, tanto para os resistores quanto para os capacitores e para os indutores. Basta clicar com o botão direito que vai abrir essa tela, tá bom? Bom, feito isso, eu só gostaria de lembrar que nós estamos trabalhando com um sistema que tenta representar um sistema real em baixa tensão e, por consequência, está trabalhando em frequência industrial que são 60 Hz. Todas as fontes são de 60 Hz. O capacitor e o indutor, aqui são os valores de capacitância, não são os valores de reatância. Então, para quem quiser calcular os valores de reatância capacitiva e reatância indutiva, eu deixei a fórmula aqui, tá? Basta aplicar essa fórmula com os valores de capacitância e de indutância. Observando o comportamento desse circuito. Bom, em tese, nós verificamos aqui que as correntes que vão circular entre a fase A e o nêutro, entre a fase B e o nêutro, entre a fase C e o nêutro, serão correntes diferentes, não apenas no seu ângulo do seu fasor, mas também nos seus módulos, Por quê? Porque as cargas são, respectivamente, ímpares, ou específicas para cada uma das fases. Bom, pensando nisso, nós podemos aumentar a conclusão dessa ideia, traduzindo ela para quê? Provavelmente, o nêutro, essa conexão aqui no nêutro, vai ser a conexão em que a somatória dessas correntes vai ter que me dar exatamente a corrente que está no nêutro. Bom, nós precisamos pensar aqui um pouco que essas correntes que estão circulando podem ser representadas por fasores. E neste caso a gente pode visualizar a senoide de cada uma, ou a corrente senoidal de cada uma. E por consequência a soma de todas elas tem que me dar a corrente do nêutro, Vamos verificar isso aí então. A simulação nós já havíamos feito toda a edição da simulação, Só revisando, ela vai estar em 50 milissegundos, é o tempo de duração da simulação. Vai começar com 0 milissegundos e o time step dela é de 1 mili.
Ok, fechando isso, a gente pode simular. Basta ir nesse ícone, Run, e nós estamos aí simulando. Como nós já tínhamos visto, nós temos aqui as tensões. Vou colocar em vertical para nós podermos aumentar essa análise utilizando mais um gráfico aqui na nossa simulação. Então, clicando com o botão direito, a gente vai em Add Plot Pane e vamos analisar aqui as correntes, tá? Então, eu tenho aqui, para eu conseguir analisar a corrente da fase A, basta selecionar esta janela e a gente vai aqui, ó, na fase A, no resistor, e nós temos a corrente na fase A. Beleza. Essa corrente na fase A, se você for observar, ela acompanha, ó, a tensão VA, né? Até porque, como nós pegamos essa corrente aqui na resistência, né? Então, ela vai acompanhar isso. À medida que nós formos colocando todas as correntes, nós vamos verificar o seguinte. Então, nós temos aqui a corrente na fase a corrente na fase B e a corrente na fase C. Bom, aí estão as três correntes, né? Defasadas também entre si, e nós podemos verificar aqui. Se eu pegar mais um gráfico aqui, Add Plot Pane, e neste gráfico eu vou colocar apenas a corrente da fase A. Tá aí apenas a corrente da fase A. Como que eu posso somar todas as correntes para eu obter, em tese, a nossa corrente do neutro? Bom, eu posso vir aqui, no nome da corrente da fase A, clicar com o botão direito, e vai aparecer essa tela. Nessa tela eu posso fazer isso algebricamente mesmo. Então, eu vou realmente somar a corrente do resistor B. Então, você vai lá e digita a corrente do resistor B, mais a corrente do resistor C. Então, tá aí. Temos agora a corrente do resistor A, mais a corrente do resistor B, mais a corrente do resistor C, que são as correntes em cada uma das fases, né? E se nós somarmos todas elas, ó, nós vamos obter isso aqui, ó, IRA mais IRB mais IRC. Se você procurar colocar aqui, ó, neste gráfico, em que nós temos as três correntes vistas separadamente, né? A corrente do nêutron, nós podemos obter o seguinte, ó, vou selecionar essa célula ou essa janela e vamos aqui, ó, no RN. Observa, ó, em azul escuro você tem a corrente do nêutron. E aqui em azul claro você tem as três correntes de cada fase somadas. Ó. Observem como são exatamente as mesmas. Ó. Em azul escuro a corrente do nêutron e esse azul claro as correntes de cada fase somadas. Então você naturalmente chega à conclusão que realmente a corrente do nêutron são as três correntes de cada fase somadas. O que eu quero chamar a atenção aqui, que é bastante interessante isso. Quando nós estamos com o multímetro na mão, em campo, e você vai medir essas correntes, né? Então você vai lá, coloca o seu alicate amperímetro em cada uma das fases e você está medindo essas correntes. O que é que você está medindo? Bom, na verdade, você não está medindo o pico de cada uma dessas correntes, tanto IRA, quanto IRB, quanto IRC. Né? Por quê? Porque você está medindo a corrente eficaz. E então, se aquele seu alicate amperímetro for True RMS, né, você realmente está medindo a corrente eficaz. Então, agora é interessante que você perceba que a somatória dessas senoides é uma somatória que envolve números complexos. E, por consequência, você tem a forma polar e a forma retangular. Né? Então, na forma polar, você tem um módulo e um ângulo. E na forma retangular, você tem um valor real mais um valor imaginário, J alguma coisa, né? J vezes um determinado valor. Por consequência, essa soma não é uma soma simples, ela é uma soma fasorial. Então, quando você obtém em campo, com o seu alicate amperímetro, as correntes, os módulos das correntes em RMS de cada uma delas, e você fizer a soma, você não vai chegar neste sinal perfeitamente. Como que a gente pode observar isso aqui na nossa simulação? Verifique que existe um comando aqui chamado MIAS e você tem a tensão VA, EF, VB, EF, VC, EF, VN e EF. O que é isso? Isso são as tensões eficazes.
de A, de B e de C, do ponto A, do ponto B e do ponto C em relação ao terra. E aqui, por consequência, eu ainda inseri, né, a corrente do nêutron em RMS. Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês o quê? Como que a gente pode inserir esse comando e como nós fazemos essas leituras. E aí nós vamos obter, através desse comando, uma listagem dos valores em RMS de cada uma das correntes e cada uma das fases. E, por consequência, vamos poder comparar esses valores com os valores de pico das suas respectivas senoides, para a gente ver como que isso se aproxima e qual que é o comportamento real quando você está em campo lá medindo, né? Porque a não ser que você tenha um analisador de energia, dificilmente você vai conseguir fazer essa análise que nós fizemos aqui em campo, tá bom? Muito obrigado aí, pessoal, por ter assistido e até o próximo vídeo. Até mais!